E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal VetNaNet, bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje de embriologia, a gente vai falar sobre o ectoderma de revestimento e os membros. Como sempre, a aula é baseada nos livros Embriologia Veterinária do Ítalo, Embriologia Clínica do Moore. Então, para começar, a gente vai falar sobre os derivados do ectoderma de revestimento, que são, por exemplo, epiderme, cabelo, unhas, glândulas sebáceas, a lente, a adenopófise, o ouvido interno, essas que são órgãos sensoriais da cabeça. E a gente vai ter a criação da epiderme e da derme, que vão cobrir todo o corpo, formando a pele. A epiderme vai ser formada pelo ectoderme e a derme vai ser formada pelo mesênquima, que vem da mesoderme. Então, no sistema tegumentar, a gente, como eu falei, vai ter a pele, vai ter os anexos, que são as glândulas sudoríparas, unhas, pelos, glândulas sebáceas, músculos eretor do pelo. E nos animais ainda vamos ter os bicos, as garras, os cascos, os chifres. Tudo isso vem desse sistema tegumentar que vai vir do ectoderma de revestimento. E esse ectoderma que vai dar esse sistema tegumentar que vai dar toda a proteção para o animal e do ambiente externo, por assim dizer. Então, falando da epiderme, ela vai ter o periderma, que é o epitélio pavimentoso. Ela vai sofrer queratinização e descamação, e além disso ela vai ter o sebo das glândulas sebáceas. Tudo isso vai gerar proteção para o indivíduo de danos externos, de entrada de micro-organismos. Então, antes do desenvolvimento dela, como que ia ocorrer essa proteção do feto? A gente tinha o vernix caseoso, que é como se fosse uma estrutura gelatinosa que revestia o embrião. Então ele também gerava tinha as mesmas funções que a epiderme tem, que é a proteção da pele que está em contato com o líquido amniótico, protege o feto de micro-organismos e auxilia no parto, já que ele é escorregadio. Então as células da crista neural vão gerar os melanoblastos, que geram os melanócitos. Então isso que vai gerar a deposição de melanina na pele, que vai decidir qual que vai ser a cor do indivíduo, Já na glândula mamária, ela é uma glândula sudorípara modificada e ela tem funções de produzir leite e é uma característica sexual feminina. E ela também vai ser gerada nesse processo. A linha da crista mamária, ela vai surgir por volta do 28º dia e vai ser um espessamento do ectoderma. E onde não vai ter essa glândula mamária, vai regredir esse espessamento. Então a gente pode ter algumas modificações, como a politelia, que são os mamilos acessórios, que são papilas a mais, e a polinartia, que são papilas a mais o tecido mamário. Então, como que a glândula mamária vai ser formada? Primeiro vai ter um broto primário, que desenvolverá o broto secundário, e vai ter uma canalização desses brotos, onde vai ter desenvolvimento dos ductos lactíferos e seus ramos. Agora chegamos a uma parte muito importante, que são os placoides, que são áreas arredondadas especializadas e espessas do ectoderma, que irão formar os órgãos de sentido. Então, por exemplo, o placoide óptico, ele vai dar origem, mesmo que o nome possa confundir, ele vai dar origem ao ouvido interno devido ao epitélio sensorial. Já o placoide, dessa vez óptico,
que até eu errei no slide aí, vocês me desculpem. Ele vai dar origem ao cristalino, que é a lente, né? Que vai ajudar a focalizar as imagens. O olfatório vai gerar o epitélio olfatório, o adeno hipofisário, o lóbulo anterior da pituitária, o trigeminal vai gerar os neurônios sensores dos lóbulos oftálmicos e maxilomandibular no sistema nervoso. O epibranquial vai formar a porção distal dos gânglios dos nervos craniais 7, 9 e 10. E a gente tem alguns diferentes, que são os placóides da linha lateral, que vai ter o desenvolvimento em peixes e anfíbios, que vai formar a linha lateral que vocês já devem ter estudado, que ajuda na flutuação. E o placóide hipobraquial em anfíbios, que gera, e além disso o gânglio que gera o gânglio hipobraquial, de função que a gente ainda não sabe, mas ela é desconhecida até o momento, mas ele surge nesse processo. Então, começar a falar no geral sobre eles. Os placóides craniais, ele vem do endoderma, que vai se diferenciar em mesoderma, na placa neural e as células da placa neural em si que vão formar o placóide. Então a gente tem os mecanismos de desenvolvimento, que é o ectoderma da cabeça, vai fazer um espessamento, gerando o placóide, que vai receber o outro processo, que ele vai ser ou a delaminação ou a invaginação. Se for a delaminação, ele pode virar o adeno, o óptico e o olfatório, e invaginação, o trigeminal, o epibranquial e de linha lateral. E se vocês separarem, eu não falei do olfatório porque ele é o único que tem os dois processos, então ele vai ter a delaminação mais a invaginação para gerar ele. Os placóides ópticos, que vão formar a vesícula óptica e os glândulos vertíbulo-coclear, vai ser o espessamento do ectoderma, como eu falei, perto do mieloencéfalo. E a influência indutora vai ser a formação da notocórdia e o mesoderma paraxial, que vão ativar a gênese, que vai começar a formação desse placóide. Então vai ter a invaginação, que vai formar o cálice óptico, a vesícula óptica, e vai ter uma delaminação, gerando o glândulo vertíbulo coclear. Já o placóide olfatório, ele forma o epitélio olfatório, como eu disse. Então os neurônios e as células auxiliares em contato com o meio externo também vão ser gerados a partir desse placóide. O óptico vai ter a formação da cavidade ocular e da arte óptica, que vai dar origem ao nervo óptico no futuro. E vai vindo o terceiro ventrículo do diencéfalo, e vai ter a invaginação das vesículas ópticas. Então o placóide que vai se invaginar para gerar a vesícula óptica. Então começar agora a formação dos membros. Então vai ter a formação do esqueleto apendicular e os brotos dos membros superiores começam por volta do 26º dia e dos inferiores no final da 4ª semana. Então, o que seria esse broto que eu estou falando? O broto é uma massa de mesênquima coberto por ectoderma, que vai dar origem ao membro posteriormente. Então, esse mesênquima vai ser derivado do folheto somático do mesoderma lateral, e os genes como o homeobox regulam a padronização do desenvolvimento dos brotos. A crista ectodérmica apical, ela vai ser uma estrutura ectodérmica estratificada que produz FGF, que é um hormônio. Esse FGF vai induzir
o mesênquima do broto vai desenvolver os membros no eixo próximo distal, que é o alongamento. Então é o comprimento do braço. E isso é muito importante, o ácido retinóico, para fazer isso. Então algumas vezes durante a gravidez vai precisar fazer o comprimento desse ácido. Na margem posterior do broto, as células do mesênquima se agrupam e formam a zona de atividade de polarização, que é o ZAP, que vai desenvolver a grossura do braço. Então o FGF ativa o ZAP e expressa outro gene, que é o Sonic Hedgehog, que vai fazer aumentar a grossura do braço. Então aí a gente já viu como que ocorre tanto o aumento do comprimento do braço como da grossura dele. E esse Sonic Hedgehog controla o padrão de desenvolvimento dos membros no eixo longo, ao longo do eixo antero-posterior, desculpa. Então vai ser isso que eu falei, né? A grossura do braço. As placas e os raios interdigitais, isso aí é uma coisa que não vale para os ruminantes. Então no final da sexta semana, o tecido mesenquimal se condensa e forma os raios digitais das mãos. Então a mão seria como se fosse uma estrutura única, ela vai começar a se dividir para formar os dedos, como está na imagem. E no final da sétima semana, o tecido mesenquimal vai se condensar também e formar os raios digitais dos pés. E os dedos vão acabar de ser formados na oitava semana. E também vai ter os BMP e o TGF-betas, que vão induzir a apoptose do mesênquima interdigital, que são as cristas interdigitais. Vocês podem ver na imagem que está no quadradinho vermelho que os dedos são todos colados um no outro. Então vai ter a apoptose dessa emenda entre eles, para os dedos poderem ficar como a gente conhece, né? Separadinhos. E na última parte agora, a ossificação dos membros, que é bom lembrar que ela é endocondral. A condrogênese inicial é seguida por osteogênese nos centros primários de ossificação. Então vai ter a formação da cartilagem, depois a formação do osso. Os mioblastos se agregam, provenientes dos que a gente estudou lá, dos somitos, dermomiótomos. E eles vão formar uma grande massa muscular que se separa em diferentes músculos depois. Vai ocorrer a rotação lateral e medial dos membros. E o mesênquima do membro origina os ossos, ligamentos e vasos sanguíneos. Então o mesênquima vai gerar os condrócitos, que vai gerar a cartilagem hialina e vai começar a aparecer ilhotas de ossificação. E assim essa cartilagem vai começar a se ossificar, formando os ossos dos membros. Então por hoje é só, muito obrigado. Se gostarem, deixem o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí se estão gostando, o que a gente pode trazer para o canal. Seria muito legal essa interação com vocês. Então por hoje é só, muito obrigado.